Graça e paz, irmãos. Graça, paz e calor. Vinda da parte de Deus, porque o calor vem da parte de Deus também, né? Nós seremos breve, porque num calor como esse a gente sabe que a nossa cabeça às vezes dispersa, assim, isso é involuntário, e nós queremos que pelo menos você aproveite cada momento desse culto em exaltação a esse Deus maravilhoso, santo, 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 que acabamos de cantar. Nós damos início hoje a uma série de mensagens, que elas serão quinzenais, sobre estresse. Nós vamos estudar isso, e alguns grupos da nossa igreja terão a oportunidade de estudar isso de uma maneira mais aprofundada, ou pelo menos rever esse assunto, mas hoje nós vamos trabalhar de uma maneira geral nesse problema que atinge todos nós. E aí eu queria te convidar para deixar aberta a sua Bíblia em Jonas capítulo 4, livro do profeta Jonas. A gente poderia até dizer livro da história de Jonas, capítulo 4. Jonas capítulo 4, deixe aberta a sua Bíblia, seja ela eletrônica ou não, no capítulo 4, que daqui a pouco nós vamos ler esse texto, de Jonas capítulo 4. E eu quero pedir permissão agora, não para entrar de moto aqui, como falou o pastor Henrique, que eu não sei andar de moto, mas que a gente comece a tratar desse assunto que nós veremos, e que faz parte da nossa vida, de uma maneira um pouquinho técnica, para nós podermos entender o que nós vamos tratar durante um tempo, né? Então, vou fazer aqui uma introdução mais técnica sobre o assunto, antes mesmo de entrar na Bíblia, ok? Já que nós veremos isso daí numa sequência de mensagens, é necessário que nós, pelo menos nós que estejamos aqui hoje, talvez quem esteja assistindo-nos pela internet, quem depois escutará ou verá o vídeo também pela internet, é necessário que nós entendamos alguma coisa sobre este assunto que nós vamos tratar, dessa série de mensagens que nós vamos ter aí quinzenalmente, ok? Então, nosso tema será o estresse. Mas antes disso, eu queria deixar uma coisa: nós não vamos trabalhar durante essas mensagens de uma maneira só psicológica, técnica, não. A finalidade é que nós busquemos na Bíblia o que é que Deus nos ensina a fazer quando nós enfrentarmos situações difíceis que mexam com o nosso corpo e que também fazem com que a gente adoece. O que é que a Bíblia tem a dizer a respeito disso para nós? O que é que Deus tem a dizer? Muito bem, 4 notícias para vocês. A primeira delas: todo ser humano passa por estresse. Isso significa que esse é um assunto que nenhum de nós está isento e que ele é importante para todos nós. Esta é a primeira notícia. A segunda notícia: se a Bíblia trata deste assunto, então, como estudante da palavra de Deus, como filho de Deus, eu preciso saber o que a Bíblia tem a me dizer sobre esse problema que eu enfrento, que já enfrentei e que talvez vá enfrentar. A terceira notícia: todo mundo conhece um estressado. Todo mundo na vida já se deparou com alguém estressado. E quarta notícia: o estressado vai dizer: eu não sou estressado. Essa é a quarta notícia. Muito bem. A definição de estresse é a seguinte: é a capacidade, ou melhor, é a incapacidade, nós ficamos incapazes de lidar com mudanças que trazem para nós algum tipo de ameaça, seja esta ameaça real
ou imaginária. De repente você não tem nenhum problema, mas há na sua cabeça isto, e aí você começa a ficar estressado. Obrigado, pastor. Então nós vamos tratar e vamos ver o que a Bíblia trata sobre essa incapacidade para lidar com essas mudanças que representam uma ameaça para nós. Sabe por quê? Porque o nosso corpo dá uma resposta a essas ameaças, a essas pressões. Elas geram mudanças em nós, e aí é dado o nome de estresse. O estresse nos deixa exaltados, cansados, irados e também ansiosos, e tantas outras coisas. Isso daqui, eu vou dizer uma série de problemas físicos. Escutem só: indigestão, diarreia, falta de apetite, bronquite, pneumonia, suor, não no dia de hoje, porque aqui está muito quente, dores no peito, dores musculares, resfriados constantes e tremores, podem ser respostas do seu corpo a um estado de estresse que você esteja passando. Quais são os sintomas mentais que um estressado sente? Falta de concentração, não consegue se concentrar naquilo que tem que fazer. Memória fraca, começa a se esquecer, e isso para ele não era problema, e agora ele começa a se esquecer. Confusão mental. E talvez, uma coisa que a gente conheça muito bem, o estressado, normalmente, ele é mal-humorado. Mal-humorado. Isso são alertas de que alguma coisa está errada conosco. E isso que eu citei tem a ver com a nossa mente. E nas nossas emoções? O estressado pode ficar com depressão, com raiva. Gravem isto: raiva. Repitam comigo: raiva. Isso, eu quero que vocês gravem essa palavra: raiva. Pode ter desesperança. O estado de estresse pode tirar a esperança. Irritabilidade, medo, impotência e culpa. Tudo isso, ou um desses sintomas, pode ser o sinal de que as suas emoções estão sendo resultado de um estresse na sua vida. E no comportamento, como é que as coisas ficam? Pessoas estressadas atiram objetos, e normalmente em outras pessoas. No comportamento ainda, pessoas estressadas praguejam. O que é isto? Jogam pragas, amaldiçoam. Pessoas estressadas gritam, agridem, mordem as unhas, batem os pés constantemente, choram e ficam inquietas com muita, mas muita frequência. Para encerrarmos essa parte rápida e mais técnica, há pelo menos 3 níveis de estresse que a ciência nos mostra. O primeiro nível, chamado de suave e breve, ele é representado, por exemplo, quando uma pessoa perde o ônibus, perdeu a condução. Isso gera um estresse, é passageiro, é breve, mas gera um estresse. Uma outra situação, quando lá na sua casa você perde a chave, você não sabe onde colocou a chave. Isso gera um estresse suave, breve, mas gera até que o problema seja resolvido. Uma outra situação dos nossos dias,
quando você mais precisa da senha, você esquece a senha. Seja do Wi-Fi, seja do banco, seja do seu telefone, que hoje nós temos, seja do seu e-mail, um acesso rápido que você precisa fazer, inclusive fora do seu computador. Isso gera um estresse breve e momentâneo. O segundo nível é um nível chamado de nível moderado. Quando é que as pessoas entram nesse estado de estresse no nível moderado? Exemplo, quando elas estão se preparando para o casamento. Tantas coisas para fazer, se preocupam com isso, com aquilo, e acabam entrando no nível de estresse. O objetivo é tão bom, mas a pressão é tão grande, que muitas vezes os noivos, na semana, ficam num estado de estresse terrível, terrível. Uma outra situação, quando lá no seu emprego, você não consegue finalizar um trabalho que você precisa finalizar, e há uma cobrança em cima de você. E cobrou na segunda, cobrou na terça, cobrou na quarta, tal, e você faz hora extra, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, e às vezes quem não faz as horas extras, traz o trabalho para casa, e aquilo vai consumindo você, te trazendo uma pressão. Isso é considerado um estado moderado de estresse. E uma coisa que também atinge muitos pais, nesse estado que deixa os pais em estado de estresse moderado, é quando os filhos saem de casa para uma viagem, quando eles estudam, e principalmente à noite, quando eles saem para algum lugar, que os pais ficam esperando, então quem estuda fica esperando todos os dias da semana. Isso gera um estresse de nível moderado. E os especialistas dizem que esse estresse suga as energias e permanece mais tempo no nosso corpo. Então é o mal que permanece. E por último, encerrando essa parte, que é o estado severo de estresse. Quando é que nós entramos no estado severo de estresse? Por exemplo, quando o casal enfrenta um divórcio. E é engraçado que os casais decidem se divorciar, e aquela hora de assinar os papéis é tão tensa, que por mais que eles tenham se decidido, voluntariamente ou involuntariamente, aquela hora parece que é a hora mais difícil. Então o divórcio, ele é encarado pelos especialistas como um ato estressante, de nível severo. E outra coisa que mexe com o nosso corpo, é quando alguém perde um ente querido. Quando alguém perde alguém da família, ou uma pessoa muito próxima, gera um estresse de nível severo. Tanto é que, nesses casos, é recomendável que se procure um apoio, porque o estado é severo. Vocês estão atentos? Qual foi a palavra que eu pedi que vocês repetissem? Muito bem. Jonas capítulo 4. Vamos lá? Enquanto nós lemos, identifique se este personagem está com raiva ou não, se ele está estressado ou não. Quem está com o smartphone ou tablet aí, talvez tenha uma dificuldade agora, porque eu vou pedir que você leia, que você fique atento ao versículo 10 do capítulo 3. Quem tem Bíblia é só olhar o versículo acima aí, ok? Antes de nós lermos o capítulo 4, olha só o que diz o capítulo 3, verso 10, para nós entendermos o capítulo 4. Diz o seguinte, capítulo 3, verso 10. Tendo em vista o que eles fizeram, o povo de Nínive aí, e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Aí nós entramos no capítulo 4. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso
e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Não foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis? Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor respondeu: você tem alguma razão? Você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer o sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas ao ponto de ele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: sim, tenho. Eu sou furioso ao ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da mão esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena desta grande cidade? Essa é a palavra de Deus para Jonas. E o texto termina assim, com essa pergunta de Deus para Jonas. Encontramos aqui nesse texto alguém estressado. Jonas está extremamente estressado, e Deus vai tratar com esse camarada que está estressado. E é interessante nós notarmos o seguinte: se o livro de Jonas tivesse terminado do capítulo 3, nós teríamos a história mais fascinante de um profeta que pregou e milhares de pessoas se converteram. Porque o texto do capítulo 3, verso 10 diz o seguinte: tendo em vista que eles fizeram o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu conforme tinha ameaçado. Aqui nós teríamos o final, e Jonas seria um grande profeta. Mas o capítulo 4, nós encontramos quem e a maneira como estava este homem, quem ele era, o profeta Jonas, de que maneira ele estava extremamente estressado. Qual era a real situação de Jonas? Ele estava com o coração doente. Jonas aqui é um homem crítico, irado, além de irado, infeliz. Não conversa com ninguém. Há profetas que viveram aqui junto dele, mas ele está sozinho. A situação desse homem é uma situação de raiva, realmente. Ainda que ele tivesse feito um serviço ao Senhor, ainda que ele tivesse profetizado, depois de tantas coisas terem acontecido na sua vida, ele se encontrava com o coração extremamente doente. O que isso nos ensina? Que não basta que façamos a vontade de Deus, não basta que os servos façam a vontade de Deus. Ao fazermos a vontade de Deus, é necessário que façamos de coração a vontade de Deus. Talvez a gente fique doente muitas vezes porque a nossa maneira de agir não é uma maneira como Deus quer que nós hajamos. Talvez nós enfrentamos aí problemas nas nossas vidas porque nós fazemos a obra do Senhor, mas não fazemos de coração. O coração
É o ponto central do problema do profeta Jonas. Todo o estresse, toda a coisa ruim que estava acontecendo dentro da vida deste profeta provinha do coração dele. Então Deus vai tratá-lo. E Deus trata Jonas ainda zangado, ainda furioso, porque Deus precisava restaurar o coração deste homem de Deus. E Deus trata no meio da fúria, no meio dessa ira. Portanto, não se surpreenda se Deus começar a tratar você no momento em que você estiver mais estressado, mas precisa ser sensível a Deus para isso. Há um propósito de Deus nas nossas vidas, para todos os filhos. Deus nos quer conduzir segundo a sua vontade, quer nos conduzir em alegria. E se nós estivermos num quadro como Jonas estava, Deus vai tratar conosco. Sim, Ele vai tratar. Este era o quadro real de Jonas. O que nós aprendemos? Que Deus trata o coração daquele que está doente. Talvez você tenha se encontrado em um desses sintomas que nós dissemos aqui nessa noite. E Deus vai tratar você. Todos conhecem a história de Jonas. Deus mandou ele pregar em Nínive, ele pegou um barco, foi para Tarsis. Descobriram no barco que ele era o causador, porque ele se identificou como causador do problema que estava havendo ali, da tempestade. Jogaram Jonas ao mar, um grande peixe o engoliu, ele orou lá no ventre desse peixe e foi fazer a vontade de Deus. Fez a vontade de Deus e agora está com o coração amargurado, e Deus precisa tratar dele. Qual é a comparação que nós fazemos de Jonas nessa pequena história? Quando Jonas estava no ventre do grande peixe, num lugar terrível, num lugar onde ele não queria estar, num lugar que podemos considerar como o pior lugar da vida de Jonas, Jonas fez a melhor oração da vida dele. Agora, quando Jonas está em Nínive, quando ele cumpre a vontade de Deus, e quando a vontade de Deus é realizada, Jonas faz a pior oração da vida dele. Como é que um camarada consegue fazer uma oração tremenda, dizendo para Deus: Deus, me livra dessa situação em que eu estou, porque eu farei a tua vontade. E depois que faz a vontade de Deus, realiza a vontade de Deus, faz uma das piores orações que poderia fazer, dizendo para Deus: eu quero morrer, tira a minha vida. Qual era a diferença do coração de Jonas? No peixe, dentro do ventre do peixe, o coração de Jonas era um coração quebrantado. Ao pregar em Nínive, e depois ficar observando a cidade de Nínive, o coração de Jonas era um coração irado. Essa era a grande diferença. Como que nós trazemos isso para as nossas vidas? Cuidado no momento da raiva, porque é no momento da raiva que nós falamos o que não queremos falar, as besteiras saem dos nossos lábios, atitudes erradas são tomadas. Então, muito cuidado. Uma pequena gota pode transbordar justamente numa situação difícil pela qual você esteja passando e desencadear um problema muito sério na sua vida. Foi o que aconteceu com Jonas. Quantos problemas se tornam maiores nas vidas das pessoas, porque na hora da raiva, elas falam que não devem falar. O alerta é o seguinte: tome cuidado com as suas atitudes, quando você estiver no momento de extremo estresse, de um estresse talvez severo, moderado, até um simples, suave estresse. O nosso personagem falou algo que não devia. O que aprendemos com isso? É que é nessa hora, na hora do nervosismo, que devemos moderar as nossas palavras. Cuidado com o que você fala. E a recomendação é que
na hora da raiva, do estresse, não tome nenhuma decisão que você deva tomar. Espere. Jonas não mediu as suas palavras. Não mediu as suas atitudes. Ele prega, ele sai e vai observar, e por 2 vezes ainda ele pede a Deus que morra. Não mediu a sua palavra, então cuidado. Não é raro algumas situações que nós enfrentamos como pastores, de aconselhamento de casais, que o real motivo é muito fútil, muito sem importância, mas o negócio foi levado de uma maneira tão errada na hora da raiva, que aquilo se tornou um grande problema. Cuidado com isso. Cuidado com isso, muito cuidado. Por último, Deus poderia ter atendido o pedido de Jonas, ter ali aceitado esse pedido e exterminado Jonas, matado? Sim, poderia. Mas ao invés de matá-lo, Deus quer curá-lo. Deus quer escutar esse profeta. Deus não vai fazer o que Jonas quer. Deus vai fazer o que Deus quer. O que Jonas precisa é ser tratado, o coração dele está doente. Por isso Deus vai tratá-lo, e da mesma forma que Deus nos trata quando nós passamos por alguma situação como essa. E quando nós passamos por uma situação de estresse, como Jonas passou, nós perdemos a chance de sermos uma bênção. Por que nós estamos tratando isso? Talvez isso hoje seja a lição mais importante que você tenha que levar daqui. Quando você passa por um momento de estresse, que você não sabe como administrar, você poderá impedir que Deus use a sua vida para ser uma bênção. Porque isso aconteceu com Jonas. Esse homem fala, esse homem prega, a cidade se arrepende, e diz que todos ali se arrependem, e esse profeta nosso, ele sai da cidade, segundo o texto, ele vai à parte leste, tinha que ser a zona leste, né? Ele vai lá para a zona leste de Nínive, senta ali, fica observando, diz o texto que ele cria uma cabana para ele, um abrigo para ele. Deus sabe a situação do coração dele, Deus contribui, sabe que ele está estressado, Deus faz nascer uma planta que dá uma cobertura, porque o sol era escaldante. Jonas agradece, Jonas agora está confortável, esperando que alguma coisa aconteça, olhando aquela cidade. O coração desse homem está doente. A intenção de Jonas é que aconteça, na verdade, uma desgraça com Nínive. Se Deus derramou graça sobre Nínive, Jonas está sentado esperando que haja, na verdade, uma desgraça. O estresse desse homem não o faz perceber que é um problema espiritual, um problema de coração na vida dele, e Deus precisa tratá-lo. O seu coração estava doente, e ele então realmente estava torcendo contra a graça de Deus. Ele sabe que Deus é o Deus da graça, porque ele diz: eu sabia que tu és misericordioso, compassivo, muito paciente, cheio de amor, que promete castigar, mas depois se arrepende. Ou seja, o Senhor é um Deus da graça, Ele conhece o Deus da graça, mas ele está com o coração voltado contra a graça de Deus. O nosso profeta está na torcida contra Nínive. O seu coração é um coração cheio de ira. É terrível para Jonas ver a graça de Deus se manifestando ali, porque na verdade ele não quer que isso aconteça. Jonas aqui é igual aquele irmão mais velho do filho pródigo, que quando o filho retorna, ele diz ao pai: o que está acontecendo? Você nunca fez isso para mim. O convite do pai àquele filho é: entre, se alegre, porque o seu irmão estava perdido e foi encontrado. O filho diz: não. Jonas se encontra na mesma posição do irmão do filho pródigo. Deus salvou aquela cidade, mas Jonas não quer participar da graça de Deus. Ele não quer ser uma bênção ainda maior para Nínive. Essa doença que acometeu o seu coração o impede de ser uma bênção. Por isso que precisamos tomar cuidado com as nossas doenças emocionais,
com os nossos estresses, para que não sejamos empecilho da bênção de Deus. Como é que Jonas não consegue ser uma bênção de Deus? Aonde é que Jonas deveria estar? Jonas seria uma bênção se estivesse em Nínive, testemunhando da sua vida, dizendo ao povo: graças a Deus porque vocês se arrependeram, agora eu quero contar o meu testemunho. Sou um homem que fugiu da presença de Deus, sou um homem que não reconheceu a soberania de Deus, sou um homem que entrou no inferno, orei ao Senhor e Ele me respondeu, e hoje eu estou aqui pregando e eu quero fazê-lo conhecido no meio de vocês. Mas Jonas não se apropria disso porque estava doente, Deus precisava curá-lo disso. Por isso, nós não podemos brincar com isso. Está em risco a nossa espiritualidade se nós não soubermos tratar a questão do cansaço nas nossas vidas, das pressões das nossas vidas. Um grande risco. Precisamos ser bênçãos. Deus nos chamou para sermos bênçãos. E precisamos estar com saúde para isso. Porque tiramos férias, porque precisamos de saúde. Precisamos voltar bem. Porque Deus nos quer bem, para que sejamos uma bênção. Então, qualquer alerta que a sua saúde der, pense que isso é um alerta de Deus e Deus quer tratar da sua vida. Não brinque com isso, porque você não é um corpo somente. Há algo dentro de você invisível, que move você, que faz com que o seu corpo mova, e Deus está preocupado com você por inteiro. Que grande bênção seria Jonas, se tivesse entendido isto. É possível fazer a vontade de Deus e deixar de ser uma bênção para Deus. Mas não deixe que isso aconteça na sua vida. Não deixe. Quero concluir. O pessoal da música pode subir já. Entenda o seguinte: qualquer problema que você passe, emocional, cansaço, qualquer coisa, isso pode limitar a sua vida, para que você possa dar muito mais frutos na obra do Senhor. Considere sempre estar muito bem, considere prioridade estar bem, para que você possa produzir frutos e frutos e frutos. Um coração com raiva não adiantou nada. Deus precisou tratar da vida de Jonas. Por isso que Deus manda o verme comer aquela planta, e depois Jonas chega a quase desmaiar com aquilo, porque Deus precisava mostrar para Jonas quem estava no controle. Nossa oração é que a nossa igreja seja uma igreja sadia, de gente sadia, de gente que queira dar frutos ao Senhor, de gente que se preocupa com a sua saúde, de gente que sabe que não é só corpo, de gente que sabe que Deus tem um propósito para as suas vidas, e Deus sempre quer tratar-nos, que nós somos uma igreja, e nós somos pessoas chamadas, todos nós somos chamados para sermos bênçãos de Deus, nada menos do que isso, bênçãos de Deus. Mas nós não podemos ter um coração tão ruim, tão amargurado, tão irado, tão doente como o coração de Jonas. Nós precisamos deixar Deus tratar as nossas vidas. O livro de Jonas nos dá uma lição. O que Deus está dizendo para Jonas é que quem manda é Deus, é Ele. E Deus está dizendo isso durante todo o livro de Jonas. O primeiro versículo de Jonas diz o seguinte: a palavra do Senhor veio a Jonas. Quem começa a falar no livro de Jonas é Deus. Capítulo 4, verso 10, que é a última palavra, diz: mas o Senhor disse. É Deus quem termina o livro de Jonas, dizendo para nós, para as nossas vidas, na sua vida, na minha vida, a primeira palavra é do Senhor, e a última palavra também é do Senhor. É Ele quem nos movimenta. Curar as nossas vidas, a nossa espiritualidade se estiver ruim, doente. Deus quer fazer isso conosco. Entendam o seguinte: quando Deus manda Jonas, porque havia um povo doente, e Deus curou aquele povo por meio da sua graça.
Mas Deus não deixaria o profeta também doente, não. E Deus não vai deixar você doente. Deus quer tratar da sua vida. Havia um profeta, um homem de Deus, doente, que Deus não abandonaria na sua loucura, quando ele estava fora de si. Deus não o abandonaria e não abandonou. Deus tratou do povo e Deus tratou do seu profeta, e é assim que Deus trata com as nossas vidas. Nós vamos orar. Se você está vivendo uma situação de pressão, e se você pode cantar como uma oração, e quer que nós estejamos orando pela sua vida, eu quero te fazer um convite, para que você saia de onde você estiver, venha para cá, para que nós estejamos orando sobre a sua vida, para que você diga: a Deus, eu estou só observando, mas eu quero ser uma bênção, eu quero que essa situação pela qual eu estou passando, o Senhor intervenha. Vem para cá que nós vamos orar por você. Se você quiser, não se preocupe em vir para cá. Venha para estar na presença de Deus. Nós vimos nessa noite de um Deus que trata o doente. E esse lugar é um lugar de tratamento de Deus. Se você veio a este lugar e a palavra de Deus falou ao seu coração, venha dizer ao Deus que está tratando: eu entendi, Senhor. Eu entendi o que o Senhor quis falar para mim nesta noite. Eu quero me colocar no centro da Tua vontade, para que o meu coração seja aliviado das pressões pelas quais eu passo. Que o Teu Santo Espírito trate, porque essa canção foi a canção da minha oração. Eu ofereço a minha vida a Ti. Cuida do meu viver, para a Tua honra, para a Tua glória. Eu quero ser feliz, Deus, e eu quero ser uma bênção também. Eu entendi que eu preciso ser tratado pelo Senhor, e eu acho que eu estou no lugar de tratamento do Senhor, então eu não perco essa oportunidade. Eu vou ser tratado. Me tira da onde eu estiver, cuida do meu coração, transforma o meu coração. Não deixa eu fazer a Tua vontade para fazer a Tua vontade, para cumprir qualquer tabela, mas deixa eu fazer com o meu coração voltado no Teu altar. Cuida da minha vida, cuida da minha rebeldia, cuida das pressões, cuida do meu dia a dia, cuida da minha saúde, cuida, Senhor, daquilo que eu não consigo cuidar, Pai. A minha oração nessa noite ao Senhor é uma oração de entrega, que eu não aguento algumas pressões pelas quais eu estou passando, e talvez eu esteja doente, e se o Senhor tratou com Jonas, trata de mim também nessa noite, trata comigo. Por isso eu quero entregar a minha vida ao Senhor, não para ser salvo, porque eu creio que eu já sou salvo no Senhor. Eu quero entregar a minha vida para que o Senhor cuide, como o Senhor cuidou de Jonas, cuida da minha vida. E talvez tenha alguém aqui que diz: eu quero conhecer esse Deus. Você quer conhecer? Vem para cá também. Vem para cá. Esse Deus é um Deus que cuida da gente, que trata da gente, que ama a gente, e que sabe quem nós somos e o que nós passamos. Ele quer tratar da sua vida, mas primeiro Ele quer ser o Deus da sua vida. Tem alguém aqui do nosso meio que está aqui que quer dizer o seguinte: eu quero que Deus seja o Deus da minha vida. Eu nunca tomei uma decisão como essa. Eu quero que Deus seja o Deus da minha vida. Levanta a mão só para eu saber. Tem alguém aqui? Considere essas palavras. Medite, Deus vai falar com você. Talvez Ele tenha começado a falar hoje. Não tem melhor coisa do que estar nos braços de Deus. Quero chamar o pastor Ramires, o pastor Saul, que possam subir aqui para nós estarmos orando. Quero pedir para o pastor Saul orar.
Nós temos mais pastores. Pastor, por favor, venha aqui, suba. Nós vamos impor as nossas mãos, o pastor Saul vai orar pelos nossos irmãos, por essas vidas. E depois já vai fazer a bênção apostólica também, mais uma oração, onde cada uma dessas vidas, pastor Saul, está clamando, entregando a sua vida, o seu peso, nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Do Yahvé Elohim, como disse Neemias, do Deus Todo-Poderoso, daquele que pode, o único que pode. Vamos orar. Ó Deus, nosso Pai, quão maravilhoso, ó Deus, é poder ouvir a Tua palavra e tê-la como um bálsamo para a nossa vida, pois o Senhor derrama a Sua palavra sobre as nossas feridas e vai nos curando, vai nos aliviando de dor, de angústia, de medos, de estresses, de coisas que atormentam a nossa vida durante a semana, durante o dia inteiro, coisas que nos tiram muitas vezes o sono, muita irritabilidade, muito cansaço, depressão, raiva, mágoa, tantas coisas, ó Deus, que vão enchendo o nosso coração e a gente nem se dá conta. Vivemos uma vida tão corrida, é tanta cobrança, é tanto problema na família, com o casal, com filhos, problemas financeiros, problemas de saúde, tantos os problemas, e todos eles fogem, muitas vezes, ó Deus, ao nosso controle, nós não temos força para resolvê-los. E aí nós temos que olhar para cima, porque o nosso socorro vem do Senhor. E eu sei que o Senhor está socorrendo servos teus, pessoas que estão aqui no nosso meio nesta noite, nesta hora, porque o Senhor os ama, os quer bem. E eu quero te pedir que o Senhor inunde esses corações, ó Deus, de paz, de segurança, alivie, ó Deus, que eles lancem sobre o Senhor o fardo que estão carregando, que eles possam descansar no Senhor, possam se alegrar no Senhor. Ó Deus, só o Senhor sabe como cada um deles entrou aqui. Só Tu sabes, ó Deus, e só Tu sabes de fato como cada um deles irão sair daqui, ó Deus, irá sair daqui. Cada um deles, ó Deus, irá sair daqui com o coração aliviado, em paz, em segurança, tendo a certeza de que o Senhor já está na frente da situação, que o Senhor tem o controle de toda e qualquer situação. Ó Deus, nós sabemos que os estresses da vida causam doenças, inclusive, ó Deus, patológicas, doença no corpo, assim como doença na alma. Então que o Senhor cure cada um, ó Deus, a partir do seu interior, na sua alma, até o seu corpo, seu estado de espírito, que eles possam ter alegria em todos os momentos, que eles possam não somente nesse momento gozar de alívio, mas durante a semana toda sentir a Tua presença, a Tua paz, que enquanto, ó Deus, não forem curados plenamente, que se sentirem plenamente libertos do estresse, daquilo que está perturbando as suas vidas, que eles sintam a Tua graça sendo derramada dia após dia, hora após hora, sobre suas vidas. O Senhor é poderoso para acompanhar cada um de nós, em cada situação, no trabalho, ó Deus, quantas vezes as pressões do trabalho, as pressões de casa, as contas, tudo isso vai tirando
a nossa alegria, a nossa paz e deixando a gente estressado, e a gente acaba magoando pessoas, ofendendo pessoas. Que o Senhor nos perdoe. Perdoe os nossos erros, nossos pecados que cometemos nesses momentos, quando principalmente estamos sem controle do nosso emocional. Então, que o Senhor leve, se alguém precisar de um tratamento médico, que o Senhor possa conduzi-lo até o médico, que será um instrumento nas tuas mãos, Senhor, para cuidar daqueles que estão enfermos. Que o Senhor cure plenamente, para que todos sintam a alegria de estarem na tua presença, a alegria de terem um Deus como o Senhor, o único Deus, Todo-Poderoso, Salvador, Deus de amor, de misericórdia, de graça, de paz, de alegria, é o Senhor. E a nossa vida está nas tuas mãos, assim como a deles. E é por eles que nós oramos, é por eles que nós intercedemos e te agradecemos, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para sempre. Amém.